Aí vem a redação do Enem e eu vou dar aqui 5 dicas para você que está mal preparado. Eu acho que eu serei mais útil se eu ajudar quem está menos preparado, quem mais precisa. Então, se você já tem um conhecimento mais razoável de redação, e talvez aqui não vá ajudar muito, mas eu quero falar para quem está mal preparado. Em primeiro lugar, se você não conhece muito bem o assunto, ou se você não conhece o assunto, em primeiro lugar, seja humilde e não faça afirmações categóricas. Afirmações categóricas são aquelas afirmações firmes e decisivas que a pessoa faz. O brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, o Brasil não sei o quê. Mas se a pessoa não sabe, ela não pode fazer essas afirmações categóricas, porque ela não tem base para tanto. Então, é preferível expressar dúvida, expressar humildade e não expressar certezas, tá certo? Porque você, se tiver certeza sobre um tema que você não sabe, você estará sendo duplamente ignorante. Use os conteúdos dos textos motivacionais para você organizar o seu pensamento, recorra a esses textos, mas aí você expressa suas dúvidas, suas inseguranças sobre aquele assunto, sem fazer afirmações categóricas. Pense que as pessoas que pensam, seja humilde para reconhecer que as pessoas que pensam diferente de você poderão ter razão, porque você começa a argumentar como se os outros não tivessem razão, mas se você está mal preparado, isso não vai levar a nada. Então, pense que quem pensa diferente provavelmente ou tem um pouco de razão. Então, seja humilde nas suas colocações. E se você não tem conteúdo suficiente de informação sobre esse tema, você tem direito às suas próprias observações pessoais e às suas observações da vida, que os temas sociais a gente aprende na vida também, verificando, vivendo e assim por diante. Então, use esses conteúdos que você traz da sua própria vivência, mas dentro do tema e dentro da ideia de que é dissertação e que é argumentação. Você está defendendo um ponto de vista. Segundo lugar, segunda dica, deu um branco, você não sabe o que dizer. Então, eu vou sugerir aqui que você faça uma coisa chamada brainwriting. O que é brainwriting? É você pegar um papel e ir colocando as ideias todas que vêm na cabeça. Não se preocupe se essas ideias são boas ou são ruins. Você simplesmente põe as ideias que vêm à cabeça, não se censure, não critique você mesmo, simplesmente põe as ideias ali. E aí, depois que você colocou as ideias ali, pare para pensar e veja quais delas são aproveitáveis, quais têm um potencial para serem boas. Isso se chama brainwriting, é uma forma de brainstorm, tempestade cerebral, que ajuda a gente a produzir ideias, tá certo? Então, faça isso. A segunda dica para quando dá um branco, né? Quando deu aquele branco, aí pense o seguinte, bom, eu vou escrever de qualquer jeito, porque se eu escrever... se eu não escrever, vai ser pior. Então, eu vou escrever de qualquer jeito. Então, com branco ou sem branco, eu vou seguir em frente. Se as minhas ideias estão boas ou se não estão boas, eu vou seguir em frente de qualquer jeito. E deixe o julgamento para o professor que vai corrigir. Não fique se julgando antes, não fique se censurando antes, não fique se atrapalhando, tirando a própria motivação. Deixa a coisa correr e depois você ajeita, tá certo? Eu aprendi isso no jornalismo, que eu tinha que produzir, no tempo do jornalismo antigo, eu tinha que produzir uma página por dia, e às vezes as ideias não vinham. Aí eu pensava, quer saber, o leitor que vai ter que me aguentar de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer jeito hoje. E aí começava a escrever, aquecia, e daí a pouco eu olhava e falava, caramba, está até bom isso que eu estou escrevendo, tá certo? Então, se der um branco, não pare de escrever, vai jogando as ideias, vai fazendo e vai seguindo em frente. Terceiro ponto, terceira dica, não comece sem um plano, não comece sem um plano. Antes de escrever, faça o plano do seu texto. O plano é um esqueleto do texto, é uma estrutura do texto. Você vai colocar as ideias centrais, qual é o ponto de vista que você vai defender, como é que você vai introduzir esse ponto de vista. Então, faça um planinho de como você vai desenvolver o seu texto. Eu sugiro até que você faça um plano dos parágrafos. Quantos parágrafos você vai escrever? Se são 30 linhas, 6 parágrafos, 5 parágrafos, por aí, tá certo? Então, quantos parágrafos você vai escrever? Faça o plano, considerando os parágrafos que você vai escrever. Use o rascunho para fazer o seu plano. Use o rascunho para fazer o brainwriting, que você já, se você está sem ideias, e use também o rascunho para colocar ali o plano do seu texto, tá certo? Então, você fez o plano, daí a chance de você se perder no decorrer da redação fica menor, porque você tem uma estrutura para observar, para acompanhar e para seguir, tá certo? Então, não comece sem um plano. Eu costumo fazer assim, eu coloco as ideias que eu vou tratar naquele texto e depois eu numero
ao lado das ideias, qual que eu deveria colocar primeiro, qual que eu deveria colocar em segundo lugar, qual que eu deveria colocar em terceiro lugar. Eu costumo fazer isso. Para mim tem dado certo. Primeiro eu ponho as ideias no papel, quais são as ideias principais que eu vou desenvolver, e depois, ao lado delas, eu ponho números. Então, aquela ideia que eu pus em primeiro lugar, pode ser que venha a ser a terceira. Eu reordeno as ideias, e aí eu começo a escrever observando aquela sequência que eu percebi que é a sequência ideal. A dissertação argumentativa, né? Dissertação argumentativa, que é o caso, se você colocar aí um parágrafo apresentando o tema e a sua importância, colocar mais uns 4 parágrafos defendendo o seu ponto de vista e rebatendo o ponto de vista ou os pontos de vista adversários, e, por fim, um parágrafo de conclusão, está muito bom. Então, digamos, um parágrafo de abertura, um parágrafo de conclusão lá no fim, né? E nessa conclusão, não se esqueça de sugerir o que você acha que deve ser feito com relação a este assunto que está em discussão aí, certo? Então, e aí nós já cobrimos 3 pontos. Primeiro, se não conhece o assunto muito bem, seja humilde e não faça afirmações, não chute, simplesmente reflita suas dúvidas, suas incertezas e coloque sua opinião sincera, verdadeira, mas lembrando-se que os outros também têm direito à opinião, que a opinião deles poderá estar certa. Segunda dica, se deu branco, não sabe o que dizer, faça o brainwriting e procure não se censurar enquanto está escrevendo, porque depois que você for passar o rascunho a limpo, você dá as ajeitadinhas finais para a coisa funcionar bem. Terceiro, não comece sem o plano, que nós já falamos que o plano vai ser a estrutura fundamental do texto. Agora vamos para a quarta dica. Quarta dica, no começo de cada parágrafo, coloque uma frase clara e relevante, né, sobre aquele tema, tá certo? Se você planejou cada parágrafo, então, no começo de cada parágrafo, você vai colocar uma frase, né, ou um período firme, claro e relevante sobre esse parágrafo. Porque aí as outras frases do parágrafo, os outros períodos do parágrafo, vão girar em torno dessa frase fundamental aí, ou desse período fundamental que você pôs no começo do parágrafo, né? Com base em que você vai desenvolver essa frase inicial? Ela pode ser uma afirmação, né? A violência contra a mulher parará, 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 ponto, certo? É uma afirmação. Ou você pode fazer uma pergunta, né? Qual seria a melhor maneira de lidarmos com a droga de não sei o quê, tá certo? Põe um ponto de interrogação. E aí você vai ou responder aquela pergunta, ou rebater aquela afirmação que você fez, se você tem uma opinião contrária a ela, ou confirmar aquela opinião, dando argumentos favoráveis a ela, né? E assim por diante. Então, no começo de cada parágrafo, faça uma frase clara, relevante, para estruturar este parágrafo. Então, isso aí é o tal de tópico frasal, né, que é muito relevante para a gente estruturar os parágrafos. E o quinto ponto, escreva períodos, né, de 2,5 linhas a 3 linhas. Não passe disso, tá certo? Não faça período longo, de mais de 3 linhas. Por quê? Porque assim você consegue ficar com maior clareza, ter maior clareza, você consegue desenvolver seu texto de um modo que as pessoas entendam melhor. Porque se você fizer um período de 6 linhas, no meio do período a pessoa já está desesperada porque ela não está entendendo mais nada, tá certo? E a chance de você começar de um jeito e terminar de outro é muito grande também. Então, frases claras, períodos de 2,5 linhas a 3 linhas, põe a ponto e siga em frente. Lógico que essas regras não são regras universais e perfeitas, que tem que ser assim sempre. Não, tem que ser assim para iniciante, para pessoas iniciantes, tá certo? E se você está mal preparado, você é um iniciante, então faça assim, que assim é mais seguro. Muito bem, e agora só para terminar, eu quero dizer que nas telas finais, eu vou colocar uma playlist do curso rápido de redação, que eu tenho, que ele está aí no mercado, que ele é um curso pago, mas eu vou deixar uma playlist grátis aqui para você acompanhar esse curso completo aí de redação. Ele deve durar o quê? Uma hora e pouco, são 10 vídeos mais ou menos, então você, se quiser dar uma revisão geral na redação, aproveite nessa playlist e veja todos os vídeos, enquanto eu vou deixar ele aqui gratuitamente, só por esses dias aqui, depois eu vou voltar ele a ficar limitado só para os membros, pessoas que se tornam membros do canal. Então, além disso, se eu tiver algum outro vídeo que eu achar que é relevante, vou deixar lá também na tela final. Então, não se esqueça de olhar as telas finais. Muito bem, espero ter ajudado, espero que você faça uma excelente redação, né, que você use o melhor possível os recursos que você tem para se sair o melhor possível na redação. Vamos em frente, então. Boa sorte para você.